Boa noite. O culto de hoje é uma lembrança também do dia de Pentecostes. E a imagem que você está vendo aí é de uma orquídea, conhecida como orquídea do Espírito Santo. Ela lembra o formato de uma pomba e ela é a flor símbolo do Panamá. Ela nos faz louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida através do Espírito Santo. Eu gostaria de afirmar isso na leitura de Isaías, capítulo 61. Diz o seguinte: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Jesus tomou para si essa passagem bíblica. Ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E a partir disso, as transformações aconteceriam. Quando nós olhamos para essa passagem e percebemos o que Jesus fez a partir dela, nós temos esperança no nosso coração, que no poder do Espírito Santo, o mundo todo pode ser transformado. Que nós possamos, com o nosso coração cheio de alegria, louvar a Deus na noite de hoje pela obra que Ele tem feito em nosso meio e pelas suas promessas, que com certeza serão cumpridas na nossa vida e através da nossa vida, no poder do Espírito Santo. Pai querido, eu peço que Tu esteja derramando o Teu Espírito sobre a nossa vida, que nós possamos perceber a Tua presença no meio de nós e a ação do Espírito Santo percorrendo não só a nossa vida, mas o mundo todo à nossa volta. Que todo ser que respire louve o Teu nome. Que nesse momento a nossa vida seja devotada a Ti em louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Tem me alegrado, hoje a coisa em meu coração.
que há de errado com o mundo? Com certeza nós vivemos num mundo que precisa ser transformado e nós precisamos ter esperança nisso. A série de mensagens, O que há de errado com o mundo, é a nossa série do mês de maio. E nós vamos tratar sobre as faces do pecado e a esperança no Evangelho. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar na tua caminhada. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje vamos ler Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21 e versículos 37 a 38. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. Olá, irmãos. Estamos aqui novamente reunidos na presença de Deus. Nessa noite, nós encerramos a série de mensagens que foi tratada aqui na Igreja Presbiteriana Independente da Cachoeira do Bom Jesus no mês de maio. Nós tivemos a temática O que há de errado no mundo, onde foram tratadas, em especial, as faces do pecado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pecado e a ação do Espírito Santo. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E justo hoje, quando nós celebramos o dia de Pentecostes. Então vamos abrir um parêntese aqui para falarmos um pouquinho sobre esse dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do povo judeu e ela significa 50 dias.
Então a festa iniciava sempre 50 dias após a Páscoa, marcando o início das colheitas. Ela também era chamada de Festa das Semanas, uma vez que ela tinha a duração de 7 semanas após esses 50 dias da Páscoa. A festa de Pentecostes, ela reunia um grande número de pessoas, e ela tinha basicamente dois objetivos. O primeiro era agradecer a Deus pela terra e pelos primeiros frutos que foram produzidos. Ali se produzia trigo, cevada e outros alimentos. E a gratidão a Deus era justamente pelos frutos, pelos produtos que estavam sendo colhidos naquele local, que se tratava de um deserto, um solo muito pedregoso. Então era difícil cultivar. Então, quando esses primeiros frutos chegavam, era um momento de alegria. E essa festa, ela também enfatizava o aspecto comunitário ali da sociedade, né, representando a presença constante de Deus no meio do povo, proporcionando o alimento para todos eles. E ali, por ocasião da festa de Pentecostes, logo após a morte de Jesus, estavam reunidos em assembleia, ali em Jerusalém, cerca de 120 discípulos. Conforme o relato de Lucas, ali no livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos ali no cenáculo, que era um salão construído no segundo andar de uma casa. Acreditamos que vários assuntos gerais estavam sendo tratados ali, certamente, né, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Jesus aos céus, porque tinham poucos dias que Jesus tinha voltado, né, morar com o Pai, tinha deixado os discípulos, quais os próximos passos que eles deveriam seguir para manter a fé, tudo isso estavam sendo discutidos ali entre esses discípulos e dentre eles os apóstolos. Outro assunto também que estava sendo discutido ali era quem seria o substituto de Judas Iscariotes, né, para fazer parte ali do grupo dos 12 discípulos, a célula principal ali que acompanhava Jesus. E nesse processo, Matias foi escolhido como o substituto para completar esse número dos 12 discípulos iniciais ali. Com a ascensão de Jesus Cristo, né, os seus ensinamentos e o propósito, né, de espalhar as novidades do reino para toda a terra, né, precisavam ser feitos. E os responsáveis por essa tarefa eram realmente os discípulos. Quando nós olhamos ali em Lucas 24, 49 e também em Atos 1, 4, nós verificamos que os discípulos eles receberam a orientação de Jesus para permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. E assim eles fizeram. Esse poder que viria do alto seria, de certa forma, a capacitação, né, para que eles pudessem dar continuidade a esse projeto divino, que seria a expansão da igreja a todos os povos. Em João 14, 16, nós vimos que Jesus disse que rogaria ao Pai e ele daria aos discípulos outro consolador no seu lugar. Para ser um discípulo, para ser um substituto, melhor dizendo, de Jesus Cristo, esse substituto ele precisaria ser da mesma essência de Jesus. Ou seja, esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele é da mesma essência, ou seja, ele é Deus assim como Jesus e como o Pai também é. Então faz parte da Trindade. Ainda lá em João 20, de 19 a 23, quando Jesus soprou sobre os discípulos, ele disse, recebei o Espírito Santo. Quando nós olhamos no hebraico do Antigo Testamento, a palavra ruach, e no grego do Novo Testamento, a palavra pneuma, ambas elas representam o vento do Espírito. Então tem tudo a ver com esse soprar, esse sopro do Espírito desde o início dos tempos. Isso vai nos mostrar novamente, que o Espírito Santo ele vai suceder Jesus, faz parte da Trindade e é Deus, também é Deus. E aquele ato de Jesus serviu para renovar as forças e motivar os discípulos a buscar uma porção maior desse poder espiritual, o que veio ocorrer efetivamente ali em Pentecostes. Enfim, os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo para cumprirem o propósito de Deus aqui na terra, que é que todos os povos
tenham conhecimento da existência e do poder de Deus. E foi o que ocorreu ali naquele dia. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ali, então, é o que se chama, foi inaugurado o tempo do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo passou a trabalhar de forma mais efetiva. Conforme nós olhamos ali em Atos 2, de 2 a 3, que já vimos na leitura agora há pouco, veio do céu um som e encheu a casa, e línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de todos. Todos os discípulos que estavam ali viram e ouviram isso que ocorreu. Então percebemos que não foi um ato silencioso. Ele tem dois aspectos. Então ele foi visível e também foi audível. Sobre a parte visível, que é a presença de línguas de fogo. Interessante que na Bíblia o fogo ele sempre representa a presença de Deus. Quando nós olhamos ali em Êxodo, quando Moisés ouviu o Senhor e viu a presença de Deus na sarça ardente, a sarça ardia em fogo e não se consumia. Então a presença de Deus estava ali representada pelo fogo. Também lá em 1 Reis, né, um texto muito conhecido, a passagem quando Elias estava na frente dos 450 profetas de Baal. Quando Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a oferta, consumiu todo o altar para provar que Deus era o Deus verdadeiro. O Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Então o fogo ele sempre representa essa presença de Deus. E o fogo ele tem a capacidade, né, de modificar estruturas complexas. Né? O fogo aquece, ele alastra, ele purifica. Então, uma das grandes conquistas do homem foi o domínio do fogo. Hoje nós temos muitas coisas, que temos um conforto, várias evoluções da ciência. Tudo começou lá atrás com o fogo, porque esse fogo tem essa característica. E ali o fogo representa a presença de Deus. Também vamos falar um pouquinho sobre a parte audível. Né? Então nós tivemos ali um som. E além desse som que encheu a casa, eles começaram, todos os discípulos começaram a falar em outras línguas. Ali no grego do Novo Testamento, né, o heteros glossa, começaram a falar outras línguas, ali no grego koiné. A multidão que estava ali, vindos de várias nações, várias partes, a multidão percebeu esse milagre, porque judeus galileus, que eles possuíam apenas a língua e o seu dialeto próprios, muitos ali, a maioria, não tinham a oportunidade de conhecer outras regiões, de falar outras línguas. Então aquelas outras pessoas de outras partes, de outras nações, eles perceberam que aquelas pessoas simples estavam falando nos idiomas de vários outros povos e sem intérpretes. Então, para eles, eles perceberam que aquilo ali era um milagre, como está lá em Atos 2,6. Ali nos versículos também, de 9 a 11, a gente percebe que existem alguns exemplos desses idiomas que os discípulos ali falaram. Então, são de várias partes do mundo ali, que era conhecido daquela época. Traçando também um paralelo aqui com outras passagens, onde nós temos no relato em especial no Novo Testamento essa expressão novas línguas, outras línguas. Convém a gente falar um pouquinho também sobre isso. Lá em Marcos 16, 17, Jesus disse aos discípulos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Também lá em 1 Coríntios 12, Paulo ele vai tratar dos dons do Espírito. Ele cita dentre eles o dom de falar em novas línguas. No Novo Testamento, a palavra nova, para nós aqui no Brasil, ela tem o mesmo significado em todas as passagens. Mas quando nós olhamos no original do grego, existem duas palavras que têm a tradução nova, que é o kainos e o neos. Em vários momentos ali do Novo Testamento, ou o novo é representado por kainos, ou ele é representado por neos. E qual é a diferença? O kainos é um novo no sentido de algo que já existe, que passou a ser conhecido. Como exemplo, no momento ali em Atos,
quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, então eles estavam falando em outras línguas, em novas línguas, nesse sentido de kainós, que era novo para eles, ali que não conheciam, mas já existia em outros locais, em outras circunstâncias. Já a palavra neos, ela quer dizer novo no sentido de tempo de criação, aquilo que foi recém-formado. Então, ali em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala em novas línguas nesse dom do Espírito, ali ele está falando novo como neos. Então, é algo diferente, algo novo. Então, nós temos essas duas diferenças. Novas línguas com kainós, novas línguas com neos. Para ficar bem fácil desse entendimento, nós podemos dividir em duas formas bem simples. Ali em Atos 2,6, quando falaram em outras línguas ou novas línguas, esse falar em línguas ali de Atos, ele representa uma profecia e uma pregação. Então o objetivo de falar em novas línguas ali era mostrar para o povo. Porque todos os que estavam naquele ambiente falaram essas outras línguas, todos que estavam ali ao redor, que conheciam esses outros idiomas, entenderam, então não haveria a necessidade, como não houve, de um intérprete. E ali, naquele Pentecostes, naquele dia, foi o único evento em que houve essa situação de falar outras línguas. Já o dom de línguas ali de 1 Coríntios, ele é uma oração a Deus, então é individual, do indivíduo, do ser para com Deus. Ele é um dom especial que ele não é dado a todos, ele só é dado a alguns. Existe, como nós já dissemos, a necessidade de um intérprete. E ele pode, como ocorreu e ainda ocorre hoje, em várias ocorrências, várias situações. Então nós temos essas duas diferenças. O que nós queremos dizer com isso? Ali em Pentecostes, falar em outras línguas foi um ato único, foi um ato diferente. Ali, no dia de Pentecostes, nós podemos dizer que houve o maior evento na história da igreja depois da morte de Cristo. Porque foi ali inaugurado o tempo do Espírito Santo e a partir dali a igreja se encheu de poder para falar sobre Jesus, para falar sobre as suas maravilhas a todo o planeta. Então ali começou. O dia de Pentecostes, ele marca essa expansão da igreja. E percebemos um cuidado, um zelo do Senhor, porque antes de enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o quê? O Espírito Santo para encher a igreja. Esse foi o objetivo de Pentecostes. As línguas que eles falaram ali durante o dia de Pentecostes, elas vão representar essa antecipação da pregação do Evangelho a todas as nações. Quando nós olhamos lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Há algum tempo atrás nós tivemos uma mensagem aqui, onde nós trabalhamos esse texto, em especial do Ide, fazei discípulos. Hoje a gente fecha esse contexto, o Espírito Santo vindo encher a igreja, para que a igreja tivesse o poder para realmente, efetivamente, se desenvolver como igreja e cumprir o seu propósito aqui na Terra. A plenitude do Espírito Santo ela é uma experiência pessoal e individual. Nós observamos ali que cada um tem o seu tempo, tem a sua intensidade. Até mesmo naquele exemplo ali de Pentecostes, nós observamos que tinha uma língua de fogo para cada um. Então não era uma língua só compartilhada. Cada um tinha a sua quantidade, cada um tinha a sua essência, cada um estava cheio do Espírito Santo de acordo com as suas capacidades e de acordo com o Espírito realmente enchendo. Ali, em Atos 2, de 38 a 41, nós temos um exemplo bem clássico. O Espírito Santo veio, encheu, e os discípulos saíram então falando e difundindo a palavra de Deus. E já no primeiro discurso ali de Pedro, mais ou cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Então nós observamos que era realmente necessário que eles fossem cheios desse Espírito,
fossem cheios do Espírito Santo, para que eles tivessem essa ousadia e saíssem pregando com a intrepidez. Essa é a palavra que está ali em Atos 4, 29 a 31, a gente percebe esse contexto. Eles saíram realmente com toda a vontade, com todo o objetivo de falar das maravilhas de Deus para todos os locais. Após a vinda, a vinda do Espírito Santo, a igreja começou então a crescer, se espalhar, e a própria palavra diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E quando nós observamos essa sequência desses trabalhos, após o enchimento do Espírito Santo, a gente percebe que realmente Deus ele tem um propósito, ele tem um planejamento que ele vai executando dia a dia. Observem que nós tivemos ali em Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles saíram com essa coragem, com essa ousadia para falar. Um exemplo clássico, decorrente disso, está lá em Atos 9, 17 a 22. Quando o Senhor apareceu a Ananias, que veio nesse processo de enchimento do Espírito Santo, e Deus deu a ordem a Ananias, para que ele saísse, fosse à rua direita, e ele, a própria Bíblia diz, ele cheio do poder, que ele encontrasse Saulo ou Paulo, que estaria ali, cego, e que ele devolvesse a visão a Saulo. E Ananias, lógico que ele conhecia, sabia quem era Saulo, que era o perseguidor da igreja. Ele, logicamente, ficou com receio de ir até Saulo, se manifestando como um cristão, que até então eram perseguidos. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi, se apresentou a Paulo. Paulo sabia que viria alguém cheio do Espírito Santo. Ali, então, houve essa confluência, onde Ananias, cheio do Espírito, de um lado, Paulo, depois da visão, chegou, e ali houve então esse milagre, em que Paulo voltou a ver, foi então batizado, e se transformou em um dos maiores homens na história da igreja. Em decorrência daquilo ali, Paulo vai iniciar então o grande movimento de evangelização, sendo ele um dos grandes responsáveis pelo crescimento da igreja, e que culminou com o que ela é até nos dias de hoje. Então nós percebemos todo esse projeto de Deus que teve um ponto principal, um ponto forte, ali no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo tem a ver com nosso ciclo de mensagens desse mês? Nosso ciclo de mensagens é o que há de errado do mundo. Foram faladas várias faces do pecado durante esse mês de maio aqui na IPI. Nós falamos sobre a escravidão, sobre a idolatria, foi falado sobre a tentação, e ainda para que tivéssemos esperança nesse retrato de erro e distanciamento dos propósitos de Deus. Mas eu venho perguntar novamente, pergunto aqui, o que há de errado no mundo? O que há de errado no mundo? Meu irmão, meu amigo, minha amiga. A resposta é simples e direta. Está faltando Jesus Cristo no mundo. Está faltando a presença de Jesus Cristo no mundo. E Cristo somente será pregado, somente será levado às pessoas que não o conhecem por uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí sim nós temos esse cumprimento desse poder de Deus que está à disposição de toda a humanidade. Lá atrás em Pentecostes, quando os discípulos se encheram do Espírito Santo e deram início a essa igreja, nós percebemos que todo esse trabalho ele só é feito com uma igreja cheia do Espírito Santo. Somente a atuação do Espírito Santo é que pode reverter o que há de errado no mundo. Somente a pregação do Evangelho verdadeiro é que pode tirar o mundo do caos em que ele se encontra. Somente o Evangelho, somente o poder do Espírito Santo é que pode mudar isso que a gente vê que está aí no mundo. Esse Evangelho, ele possui algumas características, já falamos isso mais antes em outras mensagens, mas é bom falarmos novamente. O Evangelho, ele possui 3 características. A natureza do Evangelho é Deus. A mensagem do Evangelho
é Cristo. E o resultado desse evangelho é uma vida transformada e cheia do Espírito Santo. Aí nós temos o fechamento de tudo isso. Uma pessoa, uma vida, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela fala do Evangelho de Deus com propriedade. Ela transmite a mensagem do Evangelho de Cristo realmente com poder e com autoridade. O professor e o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o Espírito Santo, ele traz 3 características bem interessantes sobre isso. Ele diz que o Espírito Santo, ele é livre, ou seja, ele sopra onde quer. Ele é soberano, ou seja, ele é eficaz, ele é irresistível, não adianta o poder, ele vem como um vento, ele inunda, ele faz você falar em novas línguas, faz você falar em outras línguas, faz aparecer línguas de fogo. O Espírito Santo, ele é eficaz e ele é irresistível. Mas ele também ele é misterioso. Então nós não conseguimos entender qual é a extensão da sua obra. Ele muda pessoas em qualquer lugar. Ele pode estar mudando a sua vida agora, você sentado aí no seu sofá, na sua casa, você no seu trabalho, seja onde for, agora que você está ouvindo e vendo essa mensagem. Ele pode estar atuando lá no presídio, pode estar atuando na sua empresa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Nós não conseguimos entender qual é a extensão. Cabe ao quê? Somente a nós procurarmos nos encher desse Espírito Santo para termos essa autoridade para falar e levar isso para a humanidade. Lá em Atos 2:38, a palavra diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber o dom do Espírito Santo, nós precisamos ser remidos dos nossos pecados. Então, esse problema, o que há de errado no mundo, em especial o pecado, ele somente pode ser tirado com o poder do Espírito Santo, com o enchimento do poder do Espírito Santo. Somente a ação desse Espírito Santo é que pode solucionar esse pecado e vai solucionar o que está de errado no mundo. Essa é a verdade. Nós precisamos nos revestir, irmãos e amigos, desse poder do Espírito Santo. Mas qual a finalidade de recebermos esse poder? Para que nós queremos o poder do Espírito Santo? Para que nós queremos esse poder? E é bem simples. É um poder para que a gente possa representar Jesus Cristo no nosso dia a dia. Deus nos chamou para representá-lo de forma efetiva e verdadeira em todos os lugares. Quando nós observamos lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, em qualquer lugar. Onde quer que estejamos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para representar. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Os apóstolos, lá atrás, quando eles receberam o poder do Espírito, eles não voltaram simplesmente para casa. Não, eles receberam o poder e saíram testemunhando de Jesus Cristo. E olha que naquela época isso representava algo muito perigoso. Representava sofrimento, como representou, prisão, como ocorreram várias prisões, e até mesmo morte, como muitos deles morreram. Mas eles saíram com a intrepidez porque estavam cheios do Espírito Santo e sabiam qual era a sua necessidade, sabiam qual era a sua obrigação após serem salvos por Cristo. E a sua obrigação era falar, era levar o Evangelho, a Boa Nova, àquelas pessoas que estavam necessitadas de Cristo. Você, meu irmão, meu amigo, como servo de Jesus, eu te pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Nós, como os crentes, salvos, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, nós estamos cheios do Espírito Santo? E ainda faço uma outra pergunta mais profunda. Você, meu amigo, quer o poder do Espírito Santo com qual finalidade? Eu reforço isso. Você tem a coragem para suportar as consequências do poder do Espírito Santo? Isso pode representar você ter que sair da sua casa, da sua parentela e ir para um lugar onde o Senhor vai te usar. Assim como ele fez com Abraão, lá atrás, no Antigo Testamento, isso pode representar na sua vida. Deus pode te chamar para você ir para locais distantes, para falar para pessoas que você não conhece. Então o poder do Espírito Santo, ele vai te dar essa capacitação, vai te dar essa autoridade, mas vai te dar também essa necessidade de ir. E se encher desse Espírito Santo
ele é algo diário. Não é simplesmente se encher e permanecer cheio. A cada dia nós precisamos buscar esse enchimento. Porque ter o Espírito Santo é diferente de estar cheios do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar, porque isso é uma experiência particular. Conforme Paulo menciona lá em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Você, meu amigo, meu irmão, quer fazer a diferença no mundo? Então clame ao Senhor para que Ele te encha do Espírito Santo. Que venha fogo do céu, inunde sua vida, sua família, sua igreja. E só assim o poder de Deus vai mudar essa realidade perversa que nós temos aí nesse mundo afora. Só assim vai ser mudado o que há de errado no mundo. Nós precisamos pedir o poder do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo. Para onde quer que estejamos, possamos ser o espelho de Cristo e façamos realmente a diferença. Mas, irmãos, precisamos ter cuidado. E por que eu digo isso? Eu trago uma frase, daquele filme do Homem-Aranha, do Spider-Man. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O poder do Espírito Santo, quando ele vem, ele não fica parado. Ele vai expor a sua verdade interior. Ele vai te tirar da zona de conforto e vai te usar para algo inimaginável, que você não tem a mínima noção do que você vai fazer quando você pedir para que o Espírito Santo te encha. Porque o Espírito Santo, como nós dissemos, ele possui 3 características. O Espírito Santo, ele é livre, ele é soberano e ele é misterioso. Então, quando você clamar a Deus para ser cheio do Espírito Santo, saiba que algo novo, algo diferente vai ocorrer na sua vida. E esse mundo só será transformado por pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando ele vir, ele vai ser visível, ele vai ser audível. As paredes da igreja, a rede de internet que a gente está falando agora, essa rede social, ela vai ser pouco, ela vai ser pequena. Pelo poder do Espírito Santo, como é que ele vai expandir? Porque ele é livre, soberano e misterioso. Você, meu amigo, meu irmão, está realmente disposto a ser cheio do Espírito Santo? Está disposto a ter essa coragem de pedir isso a Deus? Se você está sentindo essa necessidade de crescer, de se desenvolver, resolver, ajudar a ser parte da resolução desses problemas que estão no mundo afora, você precisa pedir para que o Espírito Santo te encha. E se você quer realmente que o Espírito Santo faça parte da sua vida de forma tremenda, de forma absurda, de grande, de poder, então se você quer isso, meu amigo, ore comigo neste momento. Vamos pedir isso a Deus. Pai, Deus amado, Deus de bondade, nós sabemos que nós somos pequenos, Senhor. Tu és grande. O teu poder, a forma como o Senhor age, não cabe em nós. Mas esse teu povo, ó Pai, esses teus servos que estão com os olhares fixos no Senhor, estão conscientes da necessidade, estão conscientes da necessidade de sentir o crescimento, sentir o poder do Espírito Santo. Ó Pai amado, dá-nos esse poder, que o Espírito Santo venha, que ele desça agora, Senhor Deus, que ele venha e inunde as nossas vidas, inunde a nossa comunidade, inunde a nossa igreja, inunde o nosso país, para que nós possamos sentir a Tua presença, ó Deus, possamos sentir o Teu poder, possamos sentir o Seu amor, para que o sofrimento, para que a dor, para que o pecado, tudo aquilo que assola o mundo, essa pandemia que estamos vivendo, ó Deus, no nome de Jesus nós clamamos que o Teu poder, que o poder do Espírito Santo venha sobre o Teu povo. Queremos ser cheios desse poder, ó Pai. Nós queremos ser cheios do poder para termos autoridade para falarmos de Ti. Deus amado, nós somos pequenos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso e um Deus de poder. E quando o Teu povo verdadeiramente ora e clama a Ti, nós sabemos que o Senhor age, nós sabemos que o Senhor vem e que o Senhor transforma.
Pai amado, encha-nos do teu poder, encha-nos com o Espírito Santo, para que nós possamos ser realmente servos fiéis e servos capacitados para a tua obra. Pai amado, obrigado pelo teu amor, obrigado por tuas misericórdias. No nome santo de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, só ti tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, só ti tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Coração quebrantado, não rejeita, Senhor, estenda a mim tua graça, o teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado, não rejeita, Senhor, estenda a mim tua graça, o teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Bom dia, amados. Muito feliz eu estou por poder compartilhar com vocês das bênçãos que Deus me deu e dá. Quando eu fiz 80 anos, eu orei ao Senhor com gratidão e escrevi algo que, quando agora fiz 83, juntei e sei que o Senhor ouviu, por isso quero compartilhar. O versículo que me traz inspiração é o capítulo da Bíblia, é o 103. E o versículo, de uma linguagem, me fez muito bem, que diz assim: ó Deus, enches a minha vida de coisas boas. Assim continuo jovem diante de ti, como a águia. Ó Deus amado, Deus tão bondoso, tu és bendito, teu nome é santo. Tu és santo, santo, santo. Mesmo na perda de outro ano, te louvo. Te louvei e te louvo. Deste-me força em meio ao pranto. Tens a mim concedido vida e mais 10 anos acrescentastes.
Tão rápido foi como um conto ligeiro. Mas em cada dia tu me abençoaste. Tive e tenho a certeza de que é só com Deus, que é só contigo que a gente vence. Seja morte, decepção, dor ou tristeza, é só clamar, tão logo chegas. Mas eu não posso esconder o meu coração tão corrupto, tão vil. Mas eu te peço, faz-me humilde filha e que, contrita aos teus pés da cruz. Como não cantar, se tão pecadora? Antes de nascer, me conhecias e me amaste com esse amor tão sublime e me deste a graça salvadora. Agora, com 83 anos, meu Deus amado, tu continuas maravilhoso. És santo, és bom, és o Deus eterno. Mais 3 anos me concedendo. Contando aqui e em segundos, mais de 2 bilhões deles vivendo. Eu sei que para ti já foram contados. A Bíblia é quem me fala isso. Que mais quero nesta vida, se não ouvir mais a tua voz? Se não ouvir a tua voz, conhecer-te mais e a mim mesma, sendo fiel, perseverante, sendo luz, sendo sal, viver a vida abundante, para anunciar do resgate aos outros, que esse mundo tanto precisa, que é tão hostil. Mas, Senhor, te peço, renova-me e transforma-me. Faz-me humilde serva, que o meu querer seja a tua vontade. Quebra minha vida, mas conserta-me, para contar aos outros do quanto tu fazes. Que só vieste para resgatar, para nos resgatar. E que sou feliz, e que é só em ti que eu encontro a paz. Queria cantar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas graças recebidas e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém? É sempre muito bom estarmos juntos, mesmo que estejamos em um ambiente virtual, nós estamos unidos em um só coração. Que Deus possa continuar nos conduzindo no poder do seu Espírito. Vamos invocar a bênção do Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém. Fique em paz, hoje e sempre.